Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Hoje é 22 de abril de 2025, terça-feira. Como é que foi Quaresma, Semana Santa? Hoje, o Evangelho, aqui na celebração da palavra, o Evangelho está em João, em que fala que Madalena chega no túmulo de Jesus, lá de fora, quando olha lá dentro, tem um anjo sentado na cabeça, na frente e outro sentado atrás, e ela pergunta, né? Onde está meu Senhor? Né? E aí ela tá assim, aí aparece atrás dela Jesus. Jesus fala, mulher, que procura, né? E ela fala, procura Jesus, né? Achava que ele era o jardineiro. Quando Jesus falou Maria, ela ouviu a voz de Jesus, reconheceu, olhou e falou Rabuni, quer dizer mestre. Aí Jesus falou, calma, não encosta ainda, porque eu ainda não fui à casa do meu pai. Vai lá e fala que eu vou para a casa do meu pai e que ele ressuscitou, né? E aí, cara, o que eu tiro desse evangelho? Uma coisa muito legal, que eu sempre gosto de falar. Quando a gente morrer, Jesus vai chamar a gente pelo nome. Você vê que Jesus falou mulher e ela não reconheceu, mas quando chamou Maria, ela reconheceu. Por que ela reconheceu? Porque teve com ele, foi amiga dele. Então eu sempre falo, a gente tem que ser amigo de Deus, amigo das coisas de Deus. Porque quando Deus chama a gente pelo nome, a gente vai, reconhece que é Deus e vai, e segue, e continua quando a gente morrer. Porque justamente está falando da ressurreição, né? Que foi domingo, né? E a ressurreição é para sempre. A ressurreição é hoje. Jesus está vivo hoje e sempre. Então a gente precisa viver como se fosse viver para sempre. O que a gente vive hoje, a gente vai viver para sempre. O que você vive hoje? O que eu vivo hoje? Coisas do céu ou só coisas aqui que não vai levar para sempre? Mas o mais importante é você acordar e falar, Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Fazer o sinal da cruz, que fala que é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três em um. Né? Então você acredita no céu, na ressurreição. Fala, fica comigo hoje, Espírito Santo, me dê força. A gente, sem a força do Espírito Santo, a gente não faz nada certo, não. Nem força a gente tem. E nisso a gente vai ficando amigo do Espírito Santo, vai fazendo as coisas devagarzinho. O maior temor a Deus é quando a gente está sozinho, acha que não tem ninguém vendo, né? E quando ele está sozinho, que acha que não tem ninguém vendo, o que a gente faz nesse momento? Passa! Passa! Cachorro fazendo barulho. O que a gente faz nesse momento quando a gente está sozinho? Acho que não tem ninguém vendo, sendo que Deus está com a gente o tempo todo. Então é um momento que a gente faz amizade com Deus, que a gente conversa com Deus, agradece a Deus, louva a Deus. Passa o dia, vai acontecendo as coisas, vai, Senhor, me ajuda a fazer isso aqui, me desculpa, Senhor, me perdoa por eu ter olhado ali, pecado, perdoa por eu ter julgado, perdoa por eu ter fofocado, me perdoa por eu ter visto essas coisas aqui no celular, agora me perdoa. Não deixa acumular coisa errada, não vai pedindo perdão. Me perdoe, Senhor, por eu estar falando mal de sei de quem, perdoe por eu estar julgando. Tudo que vai acontecendo de ruim, você vai pedindo perdão a Deus ali, falando com Deus. Ele quer ser seu amigo. Revelação divina, economia divina. Deus mandou Jesus. Jesus viveu, ressuscitou. Agora ele vai daqui, agora a gente está na época está na oitava da Páscoa, mas a gente vai esperar a Pentecoste, que é daqui 40 e poucos dias, que Jesus vai ressuscitar, vai para o céu e vai mandar o Espírito Santo de Deus na quantia certa. Jesus ainda vai passar 40 dias, 50 dias andando, com o corpo glorioso, tendo vários testemunhos oculares da ressurreição dele. E quando ele for, que mandar o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo
em Pentecoste, onde está ali no cenáculo Maria e os apóstolos, que os apóstolos saem de dois em dois, naquele momento, para evangelizar, com o poder do Espírito Santo na medida certa para cada um, que chegou até nós hoje. E hoje você recebe o Espírito Santo na medida certa. Que maravilha. Para quê? Para voltar para Deus. Essa é a grande. Você buscar por você mesmo, com as suas forças, com esse momento agora que Deus está te dando para você ouvir essa palavra, da ressurreição, da confirmação da ressurreição. Maria Madalena viu, avisou, foi lá, correu, avisou para Pedro, para João, tudo. E foi avisando, e Jesus com o corpo glorioso, glorificado e ressuscitado, andou. Os discípulos de Emaús, conversou com ele. E o que a gente está fazendo para ser amigo de Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente. O que eu estou fazendo para ser amigo de Deus? Para estar próximo de Deus. Né? O tempo todo, 24 horas. Acorda, pede o Espírito Santo de Deus, agradece a Deus, faz tudo quando for dormir. Louva a Deus, pede o Espírito Santo de Deus de novo, a ficar com você naquela noite, na noite de hoje. Lembra de algumas coisas que você fez no dia, agradece a Deus por você ter feito, pede perdão por você não ter feito alguma coisa ou por ter feito alguma coisa errada e dorme. E não desista das coisas de Deus, não desista de ler a Bíblia, que é onde Deus fala. Não desista de buscar as coisas de Deus todos os dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.